Oi, pessoal, tudo bom? Nayara Brandão aqui. E hoje eu chamei a Poliana, uma convidada especial, e a gente vai falar sobre a Au Pair For Me, que é uma agência gratuita. A Poliana ela foi por essa agência, então ela vai contar tudo pra gente como que foi ir pela agência Au Pair For Me, quanto que ela pagou, como que é todo o processo dela. Eu convidei ela aqui para compartilhar com a gente todo esse processo pra gente descobrir mais sobre essa agência, que a gente precisa descobrir mais sobre essa agência, né, gente? Afinal de contas, quem não quer ir pela agência de graça? E aí a gente vai ver se como que é essa agência, se dá tudo certo. Oi, Olá, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem e você? Tô bem. Então, gente, como eu falei, convidei Poliana aqui, né? Porque eu vi que ela tinha ido pela agência Au Pair For Me, tá todo mundo, assim, nesses últimos tempos falando dessa agência, né? Mas pelo que Exatamente. eu sei, que eu tinha visto que eu vi no seu Instagram, você já foi e já voltou, não foi, Poliana? Então faz um tempinho. Então quer dizer que a agência não é novidade, não, gente. A agência Então, já existe há muito tempo. sim, a agência é muito antiga, só que ela não tem tanta divulgação, então ela é bem desconhecida, ela é bem pequena. E por que você acha que ela é bem pequena e desconhecida, que a galera aí, as au pairs brasileiras, não conhecem tanto? Porque ela não tem uma representante no Brasil, ela não tem uma agência física no Brasil. E como é que você descobriu essa agência? Você quis ir por ela? Como é que foi isso daí? Então, eu fui atrás da agência mais barata possível, né? Porque não tinha grana. Então eu entrei lá no site do governo e vi aquela lista de agências reconhecidas. E aí eu fui entrando no site de uma por uma. E a Au Pair For Me tá entre uma das primeiras lá, porque é por ordem de nome, né? Então a Au Pair For Me tá lá, tipo, uma das primeiras. E aí quando eu Uhum. entrei no site deles, eu vi lá, agência de graça. Daí eu fiquei com aquela desconfiança, lógico, né? Daí eu fui Aham. atrás de meninas que já tinham ido por ela. Eu achei só duas meninas no Facebook. E eu falei com as duas, mas ainda assim eu fiquei bem desconfiada. Só Mas uma pergunta, assim. Que ano que uhum. você foi? Eu fui em setembro de 2018 Uhum. e fiquei até dezembro de 2020 como au pair. Então foram 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. Tá, então você descobriu a agência lá em 2017, provavelmente foi que você descobriu a agência, né? 2018, não, foi, meu processo foi muito rápido, foi Ah, foi muito. muito rápido, porque eu vou falar a verdade. Eu achei que pela agência ser pequena, o seu processo seria mais devagar. Então não foi devagar o processo, foi rápido. Não, o que pode demorar é até você achar a host family, né? Então, assim, como a Uhum. agência é muito pequena, é, tem pouquíssimas famílias, né, online. Então, você que tem que correr atrás da sua família. Eu achei a minha com 1 mês de pesquisa no Facebook. Foi, tipo, muito rápido. Eu tive a sorte de fechar meu match muito rápido. E Então, aí, do meu match até meu embarque foi 1 mês. Então, o processo da agência é muito rápido. Foi 1 mês desde o meu match até meu embarque. Então, teoricamente, você levou 2 meses e um mês foi para achar a família e um mês para fazer, para organizar a documentação, tudo e embarcar. Isso mesmo, foi muito, muito, muito rápido. Foi uma Nossa, cara, loucura. e eu achando que ia ser devagar as coisas, que legal. Você tá Então, mostrando aí que não é devagar, né? não, Então, agora na pandemia tá sendo devagar, mas assim, para todo mundo, né? Até quem tá gente, com as agências grandes tá lá online há meses sem família no perfil. Então, agora, nesse momento da pandemia, tem que ter paciência mesmo. na pandemia a gente não pode falar assim, porque realmente todas as agências estão nesse processo e está sendo mais devagar. Exatamente. É, eu sei que você foi pela agência, mas eu vou fazer essa pergunta para você, para todo mundo aqui escutar, tá? Porque foi uma pergunta que me fizeram para eu perguntar para você, né? A agência, ela é confiável mesmo? Porque, cara, tudo que é de graça a gente desconfia, não é verdade? A gente fica assim, meu Deus, de graça é mesmo, não é? Mas a agência é confiável. Exatamente. Eu desconfiei até quando eu já estava lá nos Estados Unidos, sabe? Eu fui embora do Brasil chorando. Eu fui daqui até lá chorando, falando tipo, meu Deus, e se for tráfico? E se me raptarem? E se pegarem meus órgãos? Então, assim, eu fiquei com muito medo, porque não tinha nenhuma informação, não tinha nenhum canal no YouTube. Então,
Quando eu cheguei lá, que eu vi que era tudo real, eu fiquei, tipo, muito espantada, sabe? Graças Aham. a Deus que era real, né? Mas assim, eu fiquei com muito medo. Por isso que depois de um tempo lá, ó, tipo, levou uns 3 meses até eu perceber que, tipo, era real mesmo, sabe? Levou uns 3 meses até eu processar tudo. Então, depois de 3 meses foi quando eu decidi criar um canal no YouTube para contar da minha experiência e falar, gente, a agência existe, a agência é real e a agência é gratuita. Então, é assim, é uma luz no fim do túnel para muita gente que não tinha dinheiro como eu não tinha. Então, ó, já vai fazendo sua propaganda aí. Qual é o seu canal do YouTube? Porque às vezes aqui a gente não vai conseguir falar tudo em detalhe, então, para as pessoas depois da live aqui, vocês vão lá no canal do YouTube da Poliana. Qual que é o seu canal no YouTube? Se chama Au Pair Sem Grana. É o pé sem grana, isso aí. Oi, gente, meu Deus. Olha, só não tá sendo au pair quem não quer, assim. Não, não que não quer, né, gente? Porque, na verdade, agora tá em época de pandemia. Mas assim que passar, gente, olha só. Eu tô dando aula gratuita no YouTube. Quem quiser acompanhar, acompanha aí pra você aprender inglês. Tem essa agência gratuita. Então, cara, só hoje em dia você tem toda a informação aí. Só não tá fazendo o intercâmbio quem não quer. E agora você já falou que é confiável. E você falou que seu processo durou 2 meses. Quais são os detalhes desse processo? É igual às outras agências? Foi um pouco diferente? Questão da documentação, que documentação que precisou, o que, que não precisou, como que foi? Então, em questão da documentação, é tudo igual às outras agências, sabe? Você tem que preencher os mesmos formulários, referência, o médico. é, Eles não exigem CNH, então se você não tem CNH, você pode ir para essa agência sem nenhum problema. Olha, outra coisa que maravilhosa. Aham, e ela aceita meninos também, que hoje em dia tá difícil uma agência que aceite. Então a Performe aceita meninos. É... Que mais? Eles pagam a passagem normal. Gente, é tudo igual às outras agências. Você vai ter seu seguro médico. Não tem o que achar que vai ter diferença, porque não tem. A única coisa mesmo é que ela é muito pequena e que você que corre atrás da sua família. Então vamos lá. Então você precisa ter de 18 a 26 anos, porque essa não é nem uma regra da agência, gente, é uma regra do governo americano. Exato. Você vai precisar ter ensino médio completo. Precisa das 200 horas, pelo menos, de experiência com criança? Isso, Também. Gente, é porque o programa de au pair é um programa do governo, então todas as agências têm que cumprir esse programa, né? isso Uma coisa mesmo. legal que não precisa de CNH, então se você não tiver CNH, é uma coisa bacana. Uhum. Então, que bom. Você tinha CNH ou você não tinha? Eu tinha porque eu sou instrutora de trânsito no Brasil. Ah, então melhor impossível. Então precisa de CNH, exame médico precisa também. Provavelmente é nada contra da polícia, né? Também precisa. Isso, isso. É... Acho que é Ensino médio isso. completo, É. é isso. Perguntaram aqui se fosse em CNH no Brasil, posso tirar a drive license lá? Pode. Pode sim, tá? Talvez seja um pouquinho mais complicado. Tipo assim, não complicado, mas o trâmite seja um pouquinho maior do que quando você já tem a drive license do Brasil. Aí vai Isso ser porque só. tem alguns estados que eles exigem que você mostre a sua CNH do teu país, né? Então, por exemplo, eu morei na Califórnia, eu acho que a Califórnia não me exigiu que eu apresentasse a CNH do Brasil. O problema de você ir sem CNH e querer tirar lá é que, assim, a Host Family vai ter que te dar um carro, né, para você fazer o exame, para você dirigir. E como é que a Host Family vai te dar um carro se você não tem experiência dirigindo, né? Então, esse que acaba Eles sendo. teriam que ensinar. Exatamente. Não, gente, olha só, ela foi na agência gratuita, namorou na Califórnia, gente. Onde é que você morou na Califórnia? Eu morei na região de São Francisco, Ah, eu também, que cidade? Oakland. Oakland. Ah, é do outro lado da Bay. Eu morei em Millbrae, que é em frente ao aeroporto de São Aham, Francisco. Eu aham. morei do outro lado da Bay Area. Que legal. Nossa, coincidência, essa eu não sabia. Tá, então você falou que não precisa de carteira de motorista. Agora me conta também, porque o pessoal aí, ah, tá, a agência é gratuita, mas você teve alguns gastos. Quais foram os gastos que você teve? Pra gente tentar fazer um cálculo assim, porque por mais que a agência seja gratuita, existem alguns gastos assim mais básicos para você conseguir embarcar. Por mais que a agência seja, mais uma vez, por mais que a agência seja gratuita, por mais que a família e a agência te dê a passagem, existem uns gastos. Quais foram esses gastos que você teve? Então, eu tive que tirar o passaporte, que eu não tinha, que aqui no estado de São Paulo custa R$ 257.
eu não tinha dinheiro para o meu visto, né? Tipo, US$ 660. Então, o que que eu fiz? Eu passei no cartão de crédito, porque o visto aceita cartão de crédito. Então, eu paguei a minha fatura como o meu primeiro salário de au pair. Então, assim que eu recebi 200 na semana, já mandei para minha mãe e ela pagou a minha fatura do cartão de crédito. Então, eu gastei 257 do passaporte e gastei não, eu levei, né, US$ 120 de emergência para a primeira semana e tal. Mas eu acabei nem Gente, usando. se não tinha dinheiro nenhum mesmo. Olha só, gente, ela não tinha dinheiro Tinha. para o visto. Sabe uma ideia que eu tive? Que eu tive agora, né? Você falando, se acontecer isso também com outra pessoa. Porque US$ 160 pra gente, quando a gente vai converter, é muita coisa, né? Só que para a família não é. Então, dependendo da negociação lá com a família, já que você encontrou a família, você pede. O não você já tem, né? Exatamente. Então, depois que eu criei o canal do YouTube, que eu comecei a ajudar, tipo, muita gente no processo e tal. A primeira menina que veio depois de mim foi a Jaqueline. Ela também não tinha dinheiro pro visto e ela não tinha um cartão de crédito para usar. Então, ela pediu pra Host Family dela e a Host Family dela pagou o visto dela. Então, assim, ela tava mais zerada do que eu. Então, a Gente, Host... que nem eu falei, US$ 160 para eles não é nada. Não é nada para Uhum, Host Family. É um exatamente. brinquedo que eles compram para criança. Agora, US$ 160 pra gente vai multiplicar por 5,50 que tá o dólar, mas se você for converter na real, dá quase R$ 6. Vai dar quase R$ 1.000. Então, assim, então você realmente pagou então uns R$ 1.000 do seu processo Foi, inteiro, foi uns R$ 1.000. foi isso mesmo. Gente, olha só. E nesse processo que você fez da questão dos documentos e tudo, você já tinha inglês? Como que era o seu inglês? Então, meu inglês era aquele intermediário bem travado, sabe? Eu tinha vergonha de falar, vergonha de errar, mas era intermediário. Eu entendia tudo e sabia me expressar. Mas eu falava meio errado, mas sim, eu sabia. Então, era E, intermediário. Porque com a agência Performe, como ela não tem representante aqui no Brasil, você aplica direto lá nos Estados Unidos, todo contato com a agência é em inglês. Então, você tem que ter o inglês intermediário para falar com eles, tirar todas as dúvidas. Então, tem que ter inglês intermediário mesmo. e como que você fazia nessa questão do inglês intermediário, assim, da comunicação, na verdade, com a agência? Era por telefone, era por e-mail, era WhatsApp? Eles não usam Por... muito WhatsApp lá, mas como que era feita a comunicação? Por telefone, por videochamada, por e-mail? Porque a gente sabe, por e-mail é fácil, você às vezes põe lá no Google, né? Agora na fala ali, que complica as coisas. Como que era essa comunicação com a agência? A maioria era feita por e-mail, né? Até eu chegar lá, basicamente, foi tudo por e-mail. Aí depois que você já tá lá, você tem um contato assim mais próximo com a agência. Então, eu usava o WhatsApp mesmo com a diretora da agência. Então, assim, o meu contato sempre foi mais ligado a ela. Eu nem tive muito contato, tipo, com as minhas LCC, sabe? Então, eu tive bastante contato com a diretora da agência. Então, todos os meus BOs que eu tive, porque eu tive vários, eu entrava em contato direto com ela. Ahn, Você conseguiu juntar dinheiro para trazer para o Brasil? Viajou bastante? Perguntaram aqui. Pera, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa pergunta lá para o final. Deixa eu ir nessas perguntas dos processos. Depois ela conta, a Poliana conta como que foi a vida dela lá, tá? Uhum. É porque eu quero saber, porque eu sei que a maior dificuldade é nessa questão do processo. Então, era muito por e-mail, então que era uma coisa mais fácil. Que Uhum. hora que você falou com a agência falando mesmo? Teve o teste de inglês? Como que é feito esse teste de inglês? Como que é o teste de inglês da agência? Qual foi o momento que você falou com eles e não foi simplesmente troca de e-mail? Ok, eu não fiz o teste de inglês da agência. Eu não sei se era porque na minha época não tinha e é uma coisa nova, Gente, ou se eles simplesmente não pediram pra mim, porque eu entrei na agência com o meu match já. Então eu fui primeiro atrás da família, porque eu sabia que essa era a parte mais difícil, e depois eu entrei na agência. Então, assim, talvez eles facilitaram o meu processo porque eu já tinha o meu match, entendeu? Então, eu não fiz um teste de inglês. O que eu lembro que tinha na minha época, que eu não vejo ninguém falando agora, era um teste meio que psicológico, sabe? Não era um teste de inglês, era bem psicológico mesmo. Eram umas perguntinhas assim pra ver se você não era não, meio. mas todas as agências têm esse teste psicológico. É um teste bem simplesinho, gente. Então, Todas eu as não sei se agências ela têm. fez depois do match com a Performe, porque eu nunca vejo ninguém falando, ai, fiz o teste psicológico hoje, sabe? Então,
Não sei se não fazem mais, eu não tenho certeza desse Uhum. teste mais não. Então, deixa eu olhar a minha pergunta. Então, você não fez teste de inglês porque você já encontrou a família. Agora Isso. conta pra gente como que você encontrou a família. Como que foi? O que que você fez? Eu quero saber o que que você fez, quais as atitudes você tomou, porque às vezes só encontrar a família parece que é fácil, mas eu quero saber o que que você fez. Onde que você Ah, entrou, que site você cadastrou, foi Facebook, o que que foi que você fez? eu acho que eu nem terminei de responder a sua outra pergunta, que era quando Ah, eu tive qual? contato com a agência. Foi na entrevista por Skype. Aí sim foi uma entrevista, né? Com uma representante lá da agência. Então foi a primeira vez que eu conversei, assim, sem ser por e-mail, com a agência. Ah, então eu acho que nessa conversa eles já viram qual era o seu nível de inglês, deve ter sido isso, assim. E isso aí Porque, pode reprovar também, ou não, né? porque até nas outras agências, assim, às vezes a entrevista é uma conversa, na verdade. Então eles. Essa conversa durou muito tempo. Como é que foi essa conversa? O que que eles perguntaram? Foi uns 20 minutinhos. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no meu canal, que são as perguntas que eles me fizeram, sabe? São perguntas tipo, quais são seus hobbies? Quantas crianças você cuidou? Quantas crianças você quer cuidar? Coisa bem, bem simplesinhas mesmo. Ah, então é mais ou menos o que perguntam nas outras agências também. Então não E é nada complicado, gente. não, Não é não, a nada agência por mim complicado. não complica nada. Eles só querem descomplicar a tua vida, entendeu? Não tem nada Ai, pra te coisa complicar, não. boa. Coisa boa, gente. Olha só. Gente, não paga. A entrevista é super de boa. Agora a gente vai pro que eu acho, né? Porque eu acho que seria uma complicação da UPFOMI, que é a questão de encontrar família. Então, Porque não tem aquela gama de família que várias agências têm. São menos famílias. Então você vai ter que se virar para encontrar a família. E aí a Poliana vai falar aqui como que ela se virou para encontrar a família dela. Como que foi encontrar a família? Você não teve medo do match da família ser real ou não, sei lá. medo eu tive desde sempre, né? Até chegar lá e um pouco depois também. Então, assim, medo sempre tive. Mas, assim, eu entrei em todos os grupos possíveis de au pair nos Estados Unidos. Aqueles grupos de match or match, né? Que tem muita host family. Eu entrava, tipo assim, au pair em Seattle, au pair na Califórnia, au pair, sabe? Em todos os estados. E eu não ficava, assim, postando o meu perfil lá. Porque, assim, a host family não é não é assim, a galera que tem tempo de ficar no Facebook fazendo isso. Então você tem que fazer isso. Então você tem que ficar procurando os posts das famílias. Não é só você postar lá Uhum. e largar lá e ficar esperando. Não, você tem que correr atrás dos posts. Então, meu, eu ficava tipo 24 horas praticamente no Facebook fazendo isso. Eu só parava para comer um pouquinho, dormir um pouquinho, tomar um banho e só. Se eu fizesse qualquer outra coisa, minha mãe brigava comigo. Ela falava: "Não, você Aham. não pode nem jogar o joguinho que você quer jogar. Você tem que fazer isso, sabe? O tempo todo que é para você realizar teu sonho". Eu já tava com 26 anos, então assim, eu não tinha tempo para perder. Caramba, que legal. Você já tava com 26 anos. Eu tava para completar 26 anos. Então, foi isso. Eu corri muito atrás. Daí eu mandava mensagem para muita família, sabe? Mesmo se eu não quisesse aquela família, eu mandava mensagem, sabe? Porque eu pensava, pelo menos uma entrevista eu posso fazer, né? Pode ser alguma coisa boa disso. Então, assim, mandava mensagem para muita gente. E aí, eu acho que nem chegava a falar assim de cara qual que era a minha agência. Eu só falava um pouquinho de mim. Eu também tenho vídeos sobre isso no meu canal. Eu falava um pouquinho de mim, da minha experiência, colocava umas fotinhas lá, mandava mensagem e se a família tivesse interesse em falar comigo e tal, depois eu falava, ó, tô com essa agência tal. Tá, só para esclarecer então, você entrou em 50 milhões de grupos do Facebook, todos os grupos possíveis, e aí Uhum. quando você não chegar, você não anunciava o seu perfil, na verdade, todo mundo que precisava, você mandava o seu perfil, você mandava tipo no inbox lá do Isso, Facebook da pessoa. isso mesmo. Gente, aqui no Brasil a gente não usa mais Facebook, mas lá nos Estados Unidos a galera ainda usa bastante, tá? Então, eles acessam o Facebook sim. Tá, deixa eu só ver umas perguntas aqui. Tá, e aí com quantas famílias você falou? Quantas famílias você fez entrevista? Ai, Você eu lembra mais ou menos disso? não vou lembrar ao certo, mas assim, a primeira que eu mais me identifiquei, que mais gostou de mim logo de cara, a gente fez os Skypes, a gente trocou 100 e-mails e foi a que eu fechei meu match. Então, assim, já teve uma logo de cara que eu comecei a falar e que deu tudo certo.
Mas Mas você mandou demorou para muita gente, mas muito. entrevista você fez muitas? Não fiz tantas, porque, como eu te falei, meu processo foi muito rápido, né? Então nem deu tempo de fazer tanta coisa. Já logo achei uma lá que não tinha agência, então isso facilitou muito, né? A família não tinha agência Ah, sim, ainda. isso que eu ia perguntar. Como é que foi esse negócio para convencer a família a ir para a sua agência? Como que foi isso? E então, ela não tinha. Eu fui a primeira au pair dessa minha primeira host family, então eles não tinham agência, eles ainda estavam conhecendo sobre o intercâmbio. E daí eu falei, ó, tô com essa agência aqui. Daí eles falaram, ah, quero você, então a gente vai entrar na agência por você. Então, assim, eles também não tinham tanto conhecimento sobre o intercâmbio. Mas depois dos meus rematches, né, porque eu tive vários. Ai, gente, eu ia. Era uma das próximas perguntas, mas calma, a gente vai chegar lá, que eu ainda quero saber outras coisas antes da questão do processo. Então você encontrou a família, achou que a família era boa, beleza, e pá. Isso, então foi muito fácil Tem uma pergunta convencê-los aqui, a entrar com a Performe. tem uma pergunta aqui interessante da Duda. A agência não aceita mais Califórnia? Tem uns estados, eu vi que tem uns estados que ela não aceita, mas ela não tá aceitando mais Califórnia. Você sabe quais os estados que ela não tá aceitando? Então, não vou lembrar de cabeça todos, mas que eu tenho certeza que não aceitam é Califórnia, Massachusetts, Colorado e ai, tem mais algum que eu não lembro. Mas eu sei que Califórnia e Massachusetts foi por causa Da nova lei, daquele né? processo, isso, da au pair ter que receber mais. Então, na Califórnia também estava rolando um processo desses e a au pair for me gosta de fugir de problema. Então, eles simplesmente pararam de atender lá. Tanto que em um dos meus roommates eu estava na Califórnia e eles falaram assim: ó, Polly, a gente não vai mais aceitar famílias da Califórnia, você tem que sair da Califórnia. Então, foi aí que eu tive que mudar de lá, infelizmente. Tá. Vou voltar um pouquinho. Então, você fez um match com essa família, a família entrou na agência por sua causa, Uhum. e essa coisa deles entrarem na agência não demorou, porque você já falou que foi em um mês, né? Sim, então o meu processo deles foi tudo muito rápido, sabe? Quando você então já tem o teu match, a agência facilita tudo para você. Aí você pegou, eles mandaram a documentação rápida para o Brasil para você já tirar seu visto. Sim, isso foi tudo muito rápido. E a questão da passagem, do embarque. Tem gente aqui perguntando, a família paga as passagens? Gente, a passagem é. A família paga um valor para a agência e aí a agência se vira com tudo, com as passagens também, tá? Então você não paga a passagem, nem a passagem você paga. Nem a passagem a gente paga. Então, não precisa. Aí eles já mandaram a sua passagem, você tirou o seu visto e deu tudo Uhum, certo. tudo certo. Aí uma questão também que eu vejo muita gente falando é a questão do o embarque, então meio que é só você, não tem aquela coisa de juntar um monte de menina para embarcar Só junto, foi só eu você. sozinha, eu e Deus. E semana de treinamento, tem semana de treinamento? Como que é a semana de treinamento? Onde que é a semana de treinamento? Conta aí pra gente como que é isso. Tem semana de treinamento, sim, sem ser agora na pandemia, né? Que não tá tendo. Se você embarcar agora, Uhum. você vai direto para casa da tua família. Mas a semana de treinamento é lá no Arizona, perto de Phoenix, porque a agência fica lá. Então, eles te colocam no hotel lá perto da agência e o treinamento é lá no hotel mesmo. Gente, hotel maravilhoso, é tudo de bom. Só que eu fui bem, acho que não sei se era verão, eu sei que tava um calor infernal naquele Arizona. Gente do céu, péssimo. Tinha muitas meninas? Quantas meninas eram? Eu e mais duas. Nossa, então é bem pouco mesmo. As duas eram brasileiras, eram de quais países? Não, as duas eram europeias. Então, assim, elas fizeram uma duplinha, sabe, só das duas e me deixaram, tipo, de canto. Foi péssimo. Mas Tá. assim, foi muito bacana o treinamento, porque por ser pequeno, a agência, sabe, te dá toda a atenção, cara. E você tem que ter muito contato também com a agência, porque a pessoa que tá lá te ensinando as coisas, ela te faz perguntas todo momento, sabe? Tem exercício para você fazer que você tem que falar para ela a tua resposta. Então, por isso que eu digo, tem que ter um inglês bacana para se comunicar. Sim. A minha outra pergunta era a questão, voltando só um pouco. Como você já tinha família, você teve que preencher application, aquelas perguntinhas todas ou não precisou? Tive que fazer tudo normal. Mas a família também tem que preencher, né, o application. Então, ao mesmo tempo que eu tava preenchendo o meu, a família preenchendo dela lá e
deu tudo certo. Sim, é um ritual mesmo. Então, quanto tempo, perguntaram aqui, a gente perguntou, quanto tempo dura o treinamento? Ai, eu acho que chega lá na segunda, aí o treinamento é terça, quarta e quinta, e aí você embarca pra família na sexta. Também tem vídeo sobre isso no meu canal, eu explico tudo direitinho lá. É, gente, pra quem chegou depois, a Poliana tem um canal, quando sai da live, você pode ir lá no canal dela, que tem várias outras explicações, que aqui, às vezes, a gente não tem tempo pra explicar tudo pra vocês. E perguntaram aí da CNH, não exige CNH, tá, gente? Mais uma coisa aqui que a gente já tinha falado anteriormente. Tá, aí deixa eu perguntar só mais uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Semana de treinamento, sexta-feira você foi pra família. Só me fala como que foi essa semana de treinamento. O que que eles falam na semana de treinamento? Só pra quem é novato aqui, tudo não sabe como, o que que é a semana de treinamento e como que é a semana de treinamento. Fala Então, um a pouquinho. semana de treinamento é meio que uma preparação para ser au pair, né? Então, você aprende sobre os cuidados com a criança, primeiros socorros, que é muito importante, sobre alimentação. Então, é uma preparação, né, para você não tomar um choque assim quando você chegar na casa da família. E além Uhum. desse treinamento presencial, tem um treinamento online também. Então, no treinamento online, gente, é tudo em inglês, por isso que eu digo inglês intermediário, porque ele é meio chatinho, tá? Então, eu mesma tive tipo, uma dificuldadezinha, porque, meu Deus, era textos e textos para ler, para responder. Então, tem dois treinamentos, tem o online e o presencial. O online você faz aqui no Brasil e o presencial você faz lá. Tá. Isso. Uhum. É, e aí você embarcou. Não, teve uma outra pergunta que eu queria fazer da Host Family. Quantas crianças eram? Como que é essa Host Family que você encontrou? A primeira, É, a primeira. a primeira eram duas crianças que iam para a escolinha todos os dias. Então, o meu schedule era para trabalhar, tipo, 36, 40 horas por semana, era maravilhoso. É, uma das crianças era especial, então eu era, né, eu tinha experiência com special needs e acho que é isso. Perguntaram aqui só quanto tempo você estudou inglês antes de ir? Então, eu fiz 2 anos de inglês na Wizard, só que eu não considero o inglês que eu tinha por causa desse curso que eu fiz, porque inglês de escola, de inglês convencional é bem complicado, né? Você tem que estudar anos e anos e anos e anos e anos e anos. Sim, inglês é uma coisa constante, assim, você tem que estudar bastante. Então, Exatamente. não. Quando eu Eu, fui o meu curso, eu comecei a estudar sozinha. Então, eu melhorei sozinha. então, eu tenho meu curso de inglês. Só que eu falo, gente, não adianta também só assistir a aula. Você tem que assistir a aula e você tem que praticar. Você tem que assistir a aula, você tem que fazer as coisas também. Não é, falar assim, eu vou fazer um curso de inglês e vou virar fluente. Não é assim. Você tem que fazer as aulas mesmo, estudar mesmo, Eu tá? também virei professora de inglês e eu falo para meus alunos, todo dia você tem que ter contato com o inglês. Não é só porque você vai fazer 1 horinha por semana ou 2 comigo que nos outros dias você não vai fazer nada. Não. Tem que todo dia estudar um pouquinho, assistir, ouvir. Então, tem que ter esse contato diário para você melhorar mais rápido e aprender mais rápido. Tá, você já deu um spoiler aqui que você teve rematch. E Sim, essa também era uma preocupação quanto a essa agência. A questão, pô, a agência é pequena e se rolar algum problema lá, se eu tiver que, que ter um rematch, como que vai ser para eu encontrar a família e não sei o que. Como que foi? Você foi para essa primeira família. Onde que era a família? Era da Califórnia? uhum, era lá Ah, de era de Oakland. E aí, o que que deu errado e como que foi o rematch? Como que foi a assistência da agência? Teve assistência, não teve? Como que foi isso? Então, a gente teve um rematch quando a gente estava num outro país. A gente foi viajar, a gente foi para um outro país. E lá eles têm uma casa, eles Qual convidaram. país que eles te levaram, amiga? Eles me levaram para o Panamá. Ah, Lá tem o mar maravilhoso, né? Acho que uhum. água caribenha lá, né? Acho que é isso, Mar do Caribe. É. Então, maravilhoso, só que assim, a casa deles ficava no topo não, ficava em cima de um lago, então não tinha segurança nenhuma. Eu já cuidava de 2 crianças e eles convidaram mais amigos.
E os amigos tinham crianças. E aí, quando a gente chegou lá, eles falaram assim, Polly, você vai ser ao pé de todo mundo, tá? Aí eu falei, como assim? Tipo, quanto Não, não, era uma viagem ou era tipo pra morar lá? Não, era 2 semanas. Ah, 2 semanas. 2 semanas. Aí eu falei, tá, quanto vocês vão pagar de extra, né? Como que vai ser isso? Daí eles, não, tipo, você vai cuidar das outras crianças de graça. Eu Uhum. falei, então, pelas regras do programa, não posso fazer isso, né? A gente tem um contrato lá que fala, só posso cuidar dos seus filhos. Então, se vocês quiserem que eu faça esse trabalho a mais, vocês pagam a mais. Aí eles falaram, não, você tá viajando de graça, tá passeando de graça. Eu falei, não, eu tô aqui trabalhando. Eu não vim É, porque eu quis, eu vim pra trabalhar. E era muita responsabilidade. Imagina, eram umas crianças que eu nunca tinha visto na minha vida. A casa ficava em cima de um lago. Se alguém caísse, se afogasse, a culpa ia ser minha, sabe? Então eu falei, meu, é muita responsabilidade. gente, Eu não tô afim. esse negócio de cuidar da criança dos outros é tenso, porque eu já caí nessa uma vez. Eu caí assim, porque eu era au pair, e aí, para facilitar a minha vida e a da mãe das outras crianças, porque as crianças saíam em horário diferente, tipo assim, a gente tinha crianças da mesma idade, o de 4 e o de 6. Só que o horário do de 4 anos acabava, acho que era meio de meia aula, e o horário do de 6 anos acabava, tipo, 2h30. Então, para não ficar indo na escola 2 vezes, eu pegava os de 4 anos primeiro e depois a outra mãe pegava os de 6 anos depois e levava lá para casa, né? Isso era um acordo que a gente tinha. Só que, gente, isso é muito perigoso. Teve uma vez que o filho dessa mulher não me obedeceu. Ele, juro, ele quase foi atropelado. Ele, há 4 anos, ele tava andando comigo. Ele atravessou a pista, atravessou. Eu mandei ele parar, ele não me obedeceu. Ele só não foi atropelado porque o carro conseguiu frear a tempo. Eu falei, gente, imagina se tivesse acontecido alguma coisa com essa criança que não era da minha responsabilidade. Eu não tinha nada a ver com ela. Imagina se acontece alguma coisa. Não pode aceitar Exatamente. realmente ficar cuidando de criança Exatamente. que não é sua. Exatamente. Então, daí durante essa viagem, eu aceitei cuidar por 2 dias dessas crianças, sabe? Então, assim, os pais saíam e me deixavam lá sozinha, então eu tive que limpar a bagunça, tive que cozinhar para todo mundo. E a casa era um sobrado. E tinha, tipo, um espaço para você pular do andar de cima para o andar de baixo. Claro que as Uhum. crianças pulavam, elas pulavam, ficavam pulando em cima do sofá. E eu falava, não faz isso, pelo amor de Deus, se quebra uma perna, um braço, um pescoço. Mas elas não me ouviam. Então, tá vendo? É Uhum. responsabilidade. Eu falei, eu não quero isso pra mim. E daí a gente teve o rematch durante a viagem no Panamá. E aí você teve que voltar antes da viagem ou você esperou a viagem acabar pra voltar? Não, porque, tipo, já tinha passagem tudo comprada, né? Então, eles pediram pra eu me retirar da casa deles. Sim, eles ficaram, tipo, Em muito outro país? em outro Ai, gente, país. meu Em Deus. outro país. Eu tive que sair da casa deles. Aí eles me deixaram, tipo, num hostel de uns amigos lá. Então eu fiquei lá no hostel. E era bem virada de ano. Passei virada de ano sozinha num quarto chorando. Foi péssimo. E aí na volta a gente oficializou o remédio com a agência e tal. Só que E, assim, não, mas o que que a agência te deu assistência enquanto você estava lá? Como que foi a assistência da agência quanto à sua situação? então, nesse meu primeiro rematch, eu tentei falar com a LCC, né? Que é o recomendado. Fale com a sua LCC. Aí a minha LCC falou assim: ah, seja flexível. Eu Hum. falei, mas isso não é flexibilidade, gente. Isso não pode. Você tá me mandando cuidar de outra criança que não são as minhas kids. Uhum. Então, foi ali que eu descobri que falar que a LCC nem prestava, sabe? Então, nos meus outros rematches, eu ia direto com a diretora da agência. Mas sim, tipo, a agência me deu suporte, falaram, né, que ia me ajudar no rematch. Aí quando a gente entrou oficial no rematch, então eu tinha 4 meses de intercâmbio, tipo, né, tinha pouquíssimo tempo. Eu falei, meu Deus, eu não Uhum. posso voltar pro Brasil, né? Daí eu corri muito atrás de família e logo acho que no começo da minha segunda semana de rematch, eu já tinha fechado meu match. Era uma família, Volta aí. Como é que você correu atrás de família de novo? Para as de pessoas novo, saberem. no Facebook. Porque assim, quando você tá em rematch, até vai aparecer algumas opções da Perform no teu perfil. Porque quando você já tá lá, é mais fácil, né? Mas eu não queria aquelas opções, eu queria outra coisa, eu queria continuar na Califórnia, eu queria outra coisa, outro perfil. Então eu falei, vou Uhum. correr atrás de novo. E daí fechei com uma família que eu pude fazer entrevista pessoalmente, né? Ali na Bay Area, Bay Da Area. Bay Area. Isso. E
eles eram Cultural Care e foi super fácil de pedir para eles mudarem de agência, porque assim, quando o contrato de uma au pair acaba, não é que eles têm um contrato tipo vitalício com a agência para sempre com aquela agência, né? Uhum. Aquele contrato acaba, eles têm que pagar de novo e começar, né, tipo, um novo processo. Então, quando acaba o contrato com uma au pair, é só eles começarem um novo, pode ser numa nova agência. Então eu falei, ó, tô com a Au Pair For Me. Eles, tudo bem, a gente entra na Au Pair For Me. Então não tive que ficar, sabe, implorando nem nada. Então foi super, super, Foi super bem tranquilo eles mudarem de agência, então. bem tranquilo. Só que eles só Hum. precisavam de mim para 2 meses. Eles não precisavam de mim, tipo, pro dia seguinte. Daí eu conversei com a minha agência. Eu falei, Então, olha, calma, deixa eu ver só se eu entendi. Eles precisavam de você para daqui a 2 meses ou somente por 2 meses? daqui a 2 meses. Ah, Daí ah. eu conversar com a minha agência, né? Eu falei, olha, eu achei uma família, só que eles só precisam de mim para daqui 2 meses. Daí a agência falou, conversa com a sua atual host family e se eles deixarem, você fica aí por 2 meses de rematch, trabalhando normal. Daí eu perguntei pra minha atual família, porque assim, a gente tinha uma relação muito boa, sabe? Eu amava as kids, eles gostavam muito de mim. Só que a gente teve realmente, assim, né, essa desavença lá durante a viagem, que eles ficaram muito Uhum. chateados e eu também. Então, assim, eles falaram pra mim, pô, olha, a gente não sabe quando o nosso próximo au pair vai chegar, então a gente tem nada certo também, então você pode ficar com a gente o tempo que você precisar. Então eu fiquei 2 meses de rematch trabalhando até mudar para a próxima família. Ah, então foi uma coisa bem tranquila, bem de boa. Quando Foi. eu tive rematch nos Estados Unidos, também foi assim. A minha host, não foi nem por briga, foi questão financeira lá deles e pá. E aí ela chegou e falou assim: você tem o tempo que você precisar para encontrar a família. E foi a época que eu mais demorei para encontrar a família, porque eu fiquei chata pra caramba e super exigente. Então, aí eu demorei, foi por minha culpa mesmo, porque eu fiquei procurando a melhor família. No melhor Aham, lugar, sabe? aham. Tem umas perguntas aqui. E aí, não, voltando, você encontrou essa família também pelo Facebook. Eles eram da Cultural Care, eles mudaram. E não Isso. foi difícil mudar de família. Mas Não. você falou que tinha, sim, famílias no aplicativo lá da agência. Tinha. Você Isso. conversou com essas famílias? Você não conversou? Como que foi? Então, conversei. A diretora da agência já me mandava, sabe, uma família, um contato, pelo menos um, para eu não precisar voltar para casa, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa uma opção para não precisar voltar para casa, mas aí, na maioria das vezes, eu ia lá no Facebook e escolhia lá outra que eu queria e boa. Então, assim, de todas as famílias que eu tive, uma só eu fechei direto com a agência que tinha todos os requisitos que eu queria lá, então eu fechei direto com eles. Então, de todas as que eu tive, uma foi pela agência. Eles me perguntaram aqui por qual agência eu fui. Eu fiz um processo pela Cultural Care, mas acabou que eu não fui pela Cultural Care porque eu tinha desistido de ser au pair. Depois eu entrei no site e achei a minha família pelo site também, tipo assim. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui ser au pair lá, mas eu fui com visto de estudante. Ah, você entrou como Aí, au sim, pair? aí eu fiz faculdade lá, tudo, a família pagava minha faculdade, pagava tudo pra mim. E eu também, como você, só paguei o meu visto. Paguei o meu visto e minha taxa service, porque quando você vai de estudante tem uma taxa service também que é meio carinha. O Uhum. salário, falaram aí, o salário é o mesmo de todas as agências, né? 195. Isso, o salário é 195,75 no mínimo. Então, assim, no contrato lá, quando você assina com a família, porque quando você chega na família, você tem tipo um outro contrato para assinar. Lá fala, esse valor é o mínimo e a au pair pode negociar com a host family. Então, tá escrito lá no contrato. Você não é obrigada a receber os 195 certinhos, tá? Então, você Você pode negociou? negociar. Não no meu primeiro ano. No meu primeiro ano eu recebia o mínimo mesmo. Mas no Eu segundo também ano. negociei no meu segundo ano, porque eu morava em Michigan, aí fui morar na Bay Area, e aí eu falei pra minha host, eu falei, cara, Michigan é muito mais barato as coisas, Bay Area é muito caro. Você dá uma aumentadinha aí no salário, fora que em Michigan eu cuidava de 2 crianças, na Bay Area eu ia cuidar de 3. Aí eu ganhei mais também. Então dá pra dar uma negociada. Mas eu vejo que as meninas negociam mais no segundo ano. O primeiro ano é mais tranquilo.
Gente, como eu fui estudante sendo au pair, eu fui com visto de estudante e trabalhei como au pair, mas o meu visto era de estudante. O visto de au pair é outro visto que você vai por uma agência. Não tem como você ir sem agência com o visto de au pair, entendeu? Tem que ser pela agência mesmo, tá? E é por agência que a Poliana foi. A agência Au Pair For Me é gratuita, mas ela foi sim por uma agência. Por que, que a agência é gratuita, gente? Porque ela não tem representante no Brasil. Então, aqui a gente não precisa pagar, mas a família, ela paga uma taxa lá para a agência. E é assim que a agência ganha dinheiro, porque ninguém faz nada de graça, tá? Exatamente. Inclusive, falaram aí da LCC. Tem um mito aí que a LCC, acho que é da Cultural Care, não ganha dinheiro. Gente, a LCC ganha dinheiro sim, ninguém trabalha de graça, não. Ninguém bota au pair dentro da sua casa porque teve rematch de graça, elas recebem sim, gente. Isso é mito que a LCC não ganha dinheiro, elas ganham, tá? E quanto mais au pair elas têm na região dela, mais dinheiro elas ganham. Não tem esse negócio de au pair voluntária, não. Até mesmo qualquer voluntariado aqui, porque voluntário também nos Estados Unidos é uma coisa, voluntário no Brasil é outra. Voluntário no Brasil ganha nada. Voluntário nos outros países, eles ganham ajuda de custo. O termo voluntário não quer dizer que não ganha dinheiro, não, porque ganha dinheiro sim, tá? Que aí fica essa coisa, ai, porque a au pair é voluntário. A LCC é voluntária, não vai te ajudar. Vai te ajudar sim, porque ela tem obrigação e ela ganha dinheiro sim. Tá, aí você foi pra essa família depois de 2 meses. Eu quero saber se porque você teve outros rematch aí. Eu quero saber como é que tu arranjava a família aí com esses seus rematches. Sim, então eu acabei ficando 6 meses com a minha primeira família. Daí eu fui para a segunda e terminei o contrato do meu primeiro ano. Eu fiz então 6 meses com a segunda família e decidi não estender com eles porque eu passei por uma situação bem chata, sabe, com a família. Eu tive meu primeiro acidente de carro da vida e foi durante o trabalho. Eu tava com o bebê no carro, então foi um trauma que eu tive. Eu fiquei muito chateada. E eles também eram bem folgados. Uhum. Eles eram muito folgados, muito folgados. Tipo assim, eu era vegana há 7 anos, eles sabiam, eu deixava isso bem claro para todas as minhas host families. Então, tipo, na minha primeira host family, eu ganhava 200 e eles me davam cartão de crédito e eu comprava o que eu quisesse no mercado. Tudo, tudo, tudo. A minha host Uhum. deixava eu comprar até produto de higiene pessoal, sabe? Ela falava, compra o que você quiser. Toque, o cartão é teu. Então eu gastava com comida na semana, tipo, tudo vegana pra mim, sabe? E Uhum. aí, quando eu fui pra segunda host family, eles sabiam que eu era vegana e eles eram muito ricos, tipo, muito, muito, muito ricos. Então eu pensei, não vou ter problema com dinheiro, né? Engano meu, eu nunca tive um cartão de crédito com eles. E eles falaram que não ia fazer a compra, tipo, a parte pra mim, das minhas coisas veganas. Eles falaram assim, você vai Uhum. comer o que tem aqui. E aí eu tive que deixar de ser vegana por causa deles. Você deixou de ser? Uhum. Ai, meu Deus, nossa. Porque eu tinha acabado de me mudar e, tipo, eu falei, eu não vou pedir mais um rematch agora, né? Eu falei, vou ter que encarar. E daí tive. Nossa, foi péssimo, foi péssimo. Era 7 anos vegana. E daí tive que voltar a comer todas as coisas de novo, sabe? Então, Uhum. situações que me deixaram bem chateada com essa família. E fim de semana eles iam pro iate deles, de 3 dormitórios, né? Um negócio bem simplesinho, Gente, sim. eu achava que a minha família era rica, porque a minha família tinha um barco, super barco, que tinha acho que uns 4 dormitórios, mas o dormitório era pequenininho. Agora, o iate é Um outro nível. iate 5 estrelas, meu, parece que você tava assim, E não num... queria comprar umas frutinhas pra você? Ah, não. Exatamente, exatamente. Então, assim, eles eram muito mãos de vacas, eles me pagavam 195,75. Nunca me deram nada de extra, nada, 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 nada. E no fim de semana, eles iam pro iate e o cachorro ficava comigo. Então, assim, nunca nem obrigado por ficar com o cachorro, eles me falavam. E o cachorro era velho. E, tipo, se você saísse de casa, você não podia deixar o cachorro solto pela casa. Eles queriam que o cachorro ficasse naquela gaiola que, eu sou super contra, né? Deixar o cachorrinho na gaiola, eu morro Uhum. de dó. Então, o que que eu fazia? Eu não saía no fim de semana para ficar com o cachorro em casa. Gente, estão falando aí, estão nos comentários aqui, questão de host family rica ou não.
Quanto mais Cara, rica, isso, mais isso é mão de vaca. muito relativo, gente, ser host family rica e eles vão te dar as coisas ou não. Porque eu tive host family muito rica, que não me deu nada, e Exatamente. host family que não era das mais ricas, que me dava muito mais coisa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais rico, mais você foge. E eu vou te falar, a minha host family, que não era das mais ricas, e a das minhas amigas era tudo cheia da grana, a minha família era muito melhor, gente. Muito melhor. Questão de tratamento, questão de acolhimento, né? Porque às vezes também família rica, eu não tô sendo preconceituosa, às vezes eles trabalham muito. E aí, quando eles trabalham muito, você trabalha muito, minha amiga. Então, cuidado na hora de escolher família. Não vai só pelo dinheiro, não. E aí, essa família do barco, que eu falei que eles tinham um barco super grande, muito lindo. Eles me levaram para visitar o barco 2 vezes e nunca me levaram para andar de barco. A minha host family, a outra que era mais pobrinha, eles tinham uma lancha. Eles me levavam para andar de lancha Pobrinha sempre com que. lancha. Não, Não, mas lá, gente, a lancha, tipo assim, eles tinham uma lancha. Eles me levavam para andar de lancha sempre que eles iam. Tipo assim, fui andar de lancha várias vezes com ele. Aí a outra que tinha um veleiro, um barco, um mó sensacional lá, nunca me levou para andar de barco uma vez. Então isso de família rica não significa nada, gente. Então, tipo Exatamente. assim, cuidado, né? Então, a parte boa dessa família super rica foi porque eu tive, né, o acidente de carro, o carro bateu, lascou o carro todo. E no mesmo dia, na mesma hora, eles me deram assim uma chave de uma caminhonete. Eles falaram aqui, ó, tá o seu próximo carro, vai ser uma caminhonete. Eu falei, nossa, que coisa, não? Tipo, tinha Nossa, acabado de bater o carro e já ganhei outro. Foi e surreal. aí você teve um rematch por causa do acidente. Não, eu não tive rematch com essa família. Eu fiquei 6 meses, eu completei meu primeiro ano Ah, todinho tá. e quis estender com eles. Então aí não foi um rematch, eu só pedi extensão com outra família. Por que você não quis estender com eles? Então, por eles serem mão de vacas, por não quererem A pagar minha questão. comida, a questão do cachorro. Então eu decidi não me estender com eles. Ah, tá. E aí vamos voltar essa questão da agência e da procura da família. Como é que foi de novo para você achar uma família? Você correu pro Facebook ou tinha família na agência? De novo, tinha família na agência, fazia entrevista, mas não era o que eu queria, era lá do outro lado do país, sabe? Falei, não quero. Daí ia lá de novo, procurar famílias na Califórnia, do jeito que eu queria. E aí eu já comecei a negociar meu salário, né? Eu queria ganhar um pouquinho a mais. E aí eu consegui fechar um match em Auckland. Então eu fiquei 2 anos. Mais uma vez você achou família no Facebook Isso, e onde eu conseguiu. queria, no mesmo lugar, não saí da Bay e ainda negociei meu salário. Então você ficou os seus 2 anos na Bay Area. Isso, quase 2 anos. Foi 1 ano e 10 meses, eu acho. Uhum. Foi quase Tá. os 2 anos. Aí você acabou o ano nessa família, em Oakland. Isso. Você ficou o ano inteiro. Aí não teve rematch. Então você teve que encontrar a família no Brasil, depois no rematch da família lá do Panamá, e depois, mais uma vez, que não foi rematch, você quis estender com outra família no segundo ano. Então, por 3 vezes, gente, a Poliana conseguiu família no Facebook. E também teve a questão, não é porque não tinha família na agência, tinha menos famílias, mas ela preferiu por questões dela, por negociações dela. Não, até Então, aqui foram 3 vezes, né? Porque ainda teve mais uma. Eu tive 5 famílias no total. ai, gente, qual que foi a outra, então? Que eu não peguei a outra, Calma não. lá, calma lá. Então, ó, fui pra minha terceira família na minha extensão, né? Estendi por 1 ano. Então, fui pra minha terceira família, tinha combinado fim de semana off. Falei, né? Quero fim de semana off. E aí, quando eu cheguei lá, meu schedule tava para trabalhar todos os domingos. Daí eu falei, mas que caraca, né? Aí já tivemos uma discussão, e daí quando eu discuto eu já choro, aí já abri a boca a chorar. Falei, não, mas eu não quero trabalhar fim de semana, poxa. Esse era o combinado. Aham. Enfim, falei, não vou pedir rematch de novo, né? Acabei de chegar na família. Falei, vou ficar trabalhando no domingo. Eles não quiseram realmente trocar meu schedule. Tive que trabalhar os domingos mesmo. Só que assim, essa foi a tal da família que eu me senti parte da família, sabe? Eu fiquei com eles por 10 meses, eu amava a criança, era uma kid só. Eu ganhava 275 para cuidar de uma criança.
Então, essa 275 unidades de uma criança, você era rica, você conseguiu negociar demais isso daí. sim, então, e tipo, tinha os avós também da criança que eu amava, sabe? Sempre ia na casa Uhum. deles, eles me tratavam como neta mesmo. Então eu tava super feliz, super amando tudo. Mas entrou a pandemia, né? Começou a pandemia. E aí, por causa dos avós, eles não queriam perder o contato com os avós. Então, eu não pude mais fazer nada da minha vida. Meu namorado foi se au pair comigo. Então, ele morava em outro estado, mas a gente ainda se via pelo menos uma vez por mês. Então, eu não podia Ah, ver eu meu quero saber desse namorado. babado do namorado seu pé. Como é que foi? Sim, a gente era noivo, na real. A gente foi se au pair junto, só que ele só conseguiu família lá em Seattle. Então, eu morava na Califórnia, ele Mas morava em foi, Seattle. foi na mesma época ou ele foi depois? Ele foi depois, porque para homem é mais complicado, né? Então ele foi uns meses E ele depois. foi pela mesma agência? Não, ele tentou ir pela Performe, só que ele acabou fechando com a Interexchange. Ele foi com a Interexchange. Ah, tá. Então ele Então, pagou mesmo. foi. Aí ele ainda estava nos Estados Unidos. O segundo ano dele acaba em junho. Então ele ainda está lá com a mesma família. Ele teve a paciência de ficar com a mesma família por 2 anos, né? Porque não é fácil, mas ele tá super Uhum. feliz. Ele cuida de 3 menininhas lá. Meninas? Aham, 3 meninas. Ai, que legal. É porque, por exemplo, na família que eu trabalhei, uma das famílias que eu trabalhei, eu cuidava de dois meninos. E os au pairs antes de mim, os dois tinham sido homens. Porque ela queria, como ela era separada na época, ela queria um homem pra estar junto com ela na casa dela, cuidando dos filhos, ter aquela representatividade masculina. Então, ela quis um homem, né? Aí, quando nasceu o segundo bebê, aí ela pegou uma mulher de novo, que fui eu. Então, os dois anteriores eram homens. E eu acho muito legal, assim, tipo, de ter essa oportunidade para homem também. E aí, eu achei diferente essa questão de ser homem para três meninas, né? Que normalmente eles Sim. pegam homem para meninos. Não, eles gostam de uma pessoa assim que tenha muita energia, que não tenha TPM, sabe? Então eles preferem meninos mesmo. Então, antes do meu ex, agora, porque a gente terminou, mas antes dele, eles já tiveram acho que 2 meninos, ou 3, não sei. E daí teve ele e eles queriam de novo um meio au pair, mas eles acabaram fechando com uma menina brasileira, que agora ela tá tentando um visto para ir para lá, para substituí-lo em junho. Gente, achei super interessante esse negócio de não ter TPM, porque mulher tem TPM, tem hora que tá Tem, feliz, tem hora que tem tá triste, cólica, é tem tudo. muito mais emocional e não sei o que. Realmente, ó, isso é uma boa sacada. Exatamente. E então, daí começou a pandemia, eu tava na terceira família, trabalhando aos domingos. E aí, tipo, domingo, antes da pandemia, não era tão horrível, porque eu passeava com a neném, os pais saíam de casa, eles iam fazer compra, eles iam jogar tênis. Só que durante a pandemia, eles só ficavam dentro de casa. E aí, neném dentro de casa com os pais não é um negócio legal, é uma coisa assim, ó, que não dá certo, sabe? Insuportável. Ali fica outra criança. Então, e eu sem contato com a minha amiga, com as minhas amigas, com o namorado. Tava muito difícil, né, gente? A pandemia, meu, tava muito complicado. Aí o que eu pedi pra. Tá. Aí depois, na real, veio a extensão, né? Que daí a au pair podia ficar 2 anos e 6 meses. Então eu estendi com eles, a gente assinou tudo, eu ia fazer os 2 anos e 6 meses com eles. E aí, depois que já tava tudo certo, eu inventei de pedir o fim de semana off. Eu falei assim, já trabalhei quase um ano, né, aos domingos. Eu queria que para minha próxima extensão eu parasse de trabalhar aos domingos, porque tá sendo bem complicado trabalhar os domingos com vocês em casa e a neném fica chata. E aí a minha host olhou assim pra minha cara e falou assim: eu tenho os meus direitos e eu quero que você trabalhe aos domingos. Então, se você não tá feliz assim, você pode procurar outra família. Aí você procurou. Aí, primeiro, eu fiquei muito chateada, né? Porque eu não Ah, queria largá-los. Eu amava a criança, amava eles, amava todo mundo. Eu falei, eu não uhum. queria sair daqui, eu só queria realmente que eu tivesse o domingo de folga. E daí ela falou que não, que tipo, domingo ela não queria cuidar da filha dela, que era uma só, gente. Ela não queria cuidar da filha dela, porque ela preferia jogar videogame. E ela falou isso na minha cara. Eu quero jogar videogame. E daí, tipo, ela se trancava lá no basement e ficava jogando videogame o domingo inteiro.
Uhum. Meu Deus, Daí a gente, gente são os entrou. pais que temos, Aí a né? gente entrou. Esse foi meu rematch. Esse foi muito triste, sabe? Porque ela falou assim: já que você não tá feliz aqui, eu quero que você vá embora. E a partir de amanhã você já não toma mais conta da minha filha. Não quero que você encoste mais na minha filha. Então, tipo, a gente teve um relacionamento de 10 meses maravilhoso. Pra ela falar que no dia seguinte eu já não podia mais encostar no neném que eu amava como se fosse minha, sabe? Foi Gente, que péssimo. absurdo! Eles são meio surtados, assim, um dia eles te amam, outro dia eles te odeiam, não sei por quê, né? Foi, foi péssimo. E como é que foi isso? Aí você arranjou outra família? Foi a hora que você arranjou outra família ou você voltou pro Brasil? Não, eu arranjei outra família. Gente, olha só, depois disso não encontra família. Só não encontra família quem não quer, gente. A menina encontrou, a Poliana encontrou 5 famílias, gente, em 2 anos. Fui pra minha quarta família. Foi aí que a agência falou pra mim: Polly, a gente não aceita mais Califórnia, você tem que vazar daí. Daí eu falei: então agora eu vou procurar uma família lá perto do meu namorado, né? Lá perto de Seattle. E eu achei uma família do jeito que eu queria, com carro, com fim de semana off, com 2 crianças grandes. Então, depois de quase 2 anos, eu não ia mais trocar fralda de criança. E fui. Então, deu 2 semanas, eu fui. E só que chegando lá, a família não me avisou que a criança era special needs. Eu não queria mais cuidar de special needs, porque eu já tinha cuidado meu primeiro ano inteirinho. A minha segunda Uhum. família eram 3 crianças e uma era special needs. Então foi bem Uhum. complicado. A minha coluna doía demais, gente, porque eu carregava as crianças que eram grandes que não andava. Então na minha primeira família, o menininho tinha 5 anos e não andava, não, 8 anos e não andava, e na segunda a menina tinha 5 e não andava. Então, de tanto eu carregar criança e carregar bebê, minha coluna tava assim, ó, acabada, né? Aí não queria mais cuidar de special needs, cheguei lá, o menino tinha autismo e eles não me falavam. Não me falaram, né? Porque na real eles não aceitavam o autismo da criança. A criança tinha 9 Mas era anos, um alto nível ou era mais tranquilo? era um alto nível. E eles nunca tinham aceitado isso, sabe? Então, tipo assim, a criança nunca teve um acompanhamento, ou um tratamento. Acho que não tem tratamento, né? Mas tem que ter pelo menos um acompanhamento. Espera aí só um minutinho. Ô, Nina, para! Nina! Nina, para! A minha cachorra quer destruir o sofá aqui. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, o menino, ele era muito agressivo, sabe? Então, ele me batia desde a primeira semana. Daí eu falei pra agência, eu falei, olha, a família omitiu essa informação de mim, a criança tem autismo, ela é muito agressiva, ela bate nos pais, bate em mim, bate em todo mundo. E eu não tô afim, cara. Eu tô começando meu terceiro ano, já tô cansada, né? E eu não Uhum. quero passar por isso. E aí a agência pediu, não, dá pra você pelo menos para esperar 1 mês até a adaptação, né, e tal. Daí eu falei, tá, 1 mês eu tento aguentar. E aí, com muito sofrimento, eu fiquei lá 1 mês e acho que 1 ou 2 semanas, até um dia que o menino catou um pedaço de pau e tentou me acertar na cabeça. Daí eu pedi o remédio. Falei, ó, não fico mais aqui, né? Porque o menino tentou me acertar com um pedaço de pau, não tem como. Daí eu pedi o Uhum. remédio. A agência falou, saia daí agora, faça as tuas malas e saia daí. E aí fui na busca pra minha quinta família. Gente, que saga essa sua. Ah. E aí, de novo, tinha a família pela agência e foi aí que eu fechei diretamente com a agência. Era só um Na bebê. quinta família, você fechou diretamente com a agência. Foi na quinta família, só que era lá no Arizona, né? Eu tive que sair de Seattle, eu só fiquei um tempinho lá. Uhum. Mas eu falei, é só uma criança, vou ter paz. Aí eu fui pra quinta família. Fiquei lá 2 meses. Daí pedi o tour match. E aí nesse meu último match eu pedi pra desistir e voltar embora pra casa. Porque assim, essa família do Arizona era um bebê só, também eles me pagavam 200 e pouco, acho que 250 nessa última. E só que eles queriam que eu fosse mais coisa além só do au pair. Eles queriam que eu fosse empregada deles, sabe? Eu também Sei. era a primeira au pair. Então, assim, eles queriam que eu lavasse a louça deles, sabe? Fizesse coisa que não era minha obrigação. Eu falei, Uhum. olha, eu posso ajudar de vez em quando, mas assim, por livre e espontânea vontade. Não é o meu trabalho lavar a louça de vocês. Daí eles falaram assim, é o teu trabalho sim, você faz parte da nossa família e a gente quer que você lave a nossa louça.
Eu falei, não, gente, não é assim que funciona o intercâmbio, pelo amor de Deus, não Ah, vou lavar a louça de vocês. eu acho que tem limites. Eu sempre ajudei meu host family por questões de você morar junto e tudo. Eu lembro que na minha primeira família, eles até falaram assim pra mim, e eu concordei. Ele falou, Nayara, somos 3 adultos na casa e a gente vai dividir essa questão da limpeza. Então, por exemplo, de 15 em 15 dias, 15 em 15 dias, você dá uma arrumada na casa. Tipo assim, era uma arrumadinha, gente. Era tipo ajeitar a cozinha, que eu já ajeitava por causa das crianças, passar o vacuum, né? E era isso. Aí eu falei, tá bom, aceito. Tipo assim, de 15 em 15 dias. Fora que eles pagavam minha faculdade, eles faziam um monte de coisa por mim. Eu falei, tá, beleza, não era minha obrigação, não era, mas eu falei, de 15 em 15 dias posso fazer isso sim. Mas, tipo assim, é questão de lavar a louça deles, não. A gente, tipo assim, terminava o jantar, no entanto que era minha host que cozinhava normalmente, eu e o meu host, os 2 outros adultos, primeiro que não precisa lavar a louça, né? Colocava a louça no, no wash machine lá. Então, tipo, era uma questão de respeito, de cumplicidade ali. Não era minha obrigação, eles nem tratavam isso como obrigação. Mas eu também não deixava eles lá sozinhos, porque se ela cozinhou pra mim, eu não gosto de cozinhar, detesto cozinhar. O máximo que eu posso fazer é limpar depois que ela cozinha, já que ela cozinhou pra mim. Então, eu Sim, acho que tem tudo. essa questão de. Como é que se diz? Não é um respeito, mas você saber conviver também, né? Aí não é uma coisa, eu não vou fazer, mas agora eu que ficar. Tinha uma amiga minha que a mulher pedia pra levar suco pra ela, vai te lascar. Então, eu tava fazendo jejum intermitente nessa época, então, tipo, eu não jantava. E aí, toda a louça lá da janta, eles achavam que era pra ser minha, entendeu? Mesmo eu não tendo participado de nada. Fim de Uhum. semana, a louça do fim de semana inteirinho ficava lá pra mim, pra segunda-feira eu limpar. E aí eu comecei a não fazer, eu só ignorava, fingia que eu não tava nem vendo. Eu limpava as coisas da neném, que era Uhum. nojenta, porque eles deixavam as coisas tudo sujas lá o fim de semana inteiro. Então eu chegava segunda-feira, tinha umas 20, uma madeira lá nojenta de leite estragado já para eu limpar. Então isso eu fazia, mas eles queriam que eu fizesse a louça deles mesmo, sabe? Eu falei, eu não vou, eu não participei de nada, não comi nada, não sujei nada. Eu tinha minha própria cozinha, então tudo que eu comia, eu limpava lá na minha própria cozinha. Então eu falei, eu não vou, eu me recuso a fazer isso, sabe? Eu não, já tô cansada também desse programa. Quer saber? Aí eu pedi remédio, eu falei pra minha agência, me manda embora, porque já cansei também, já tô 2 meses, 2 anos e 3 meses no É isso programa, aí. então, eu falei, quero ir embora. Depois de um Teve, tempo cansa. teve gente que me perguntou aqui, por que você não ficou lá? Então, porque meu objetivo não era ficar depois da au pair, eu só fui pro intercâmbio mesmo, pra melhorar meu inglês, pra guardar dinheiro. Teve gente que também acho que perguntou aí se guardei dinheiro, Uhum. então, meus objetivos eram outros. Só para tentar ajudar mais as meninas, os meninos aí que querem ir para o Performe, o que você acha que você fez, assim, como que você encontrava essas famílias no Facebook? Você falou um pouco no começo da live, mas assim, para você ter encontrado todas essas famílias no Facebook, né? Só a última que você encontrou mesmo pela agência, dá alguma dica aí do que eles podem fazer para encontrar essas famílias no Facebook, já que pela agência é um pouquinho mais difícil. Então, corre muito atrás, entre em todos os grupos possíveis. E, como eu falei, não adianta você fazer um post e ficar lá esperando que a família venha atrás de você. Não, você tem que correr atrás dos posts das famílias. Aí você manda a mensagem para todo mundo. E aí, claro, tem família que não vai nem olhar a tua mensagem, tem família que vai olhar e não vai nem responder. Mas não pode desistir, uma hora dá certo. Você chegou a entrar em algum site ou não? Só no Não, Facebook mesmo? só no Face mesmo. É porque no meu caso eu entrava em site e tal. E aí eu conseguia as famílias pro site. Perguntaram aqui se você viajou muito, Tá se deu pra perguntando. viajar, como que foi? Então, eu fiz bastante viagem com as host families. Então, né, eu fui lá pro Caribe, que era no Panamá. Eu fui pro Havaí. O meu ex, ele viaja também muito, porque os patrões dele, os rostos dele, trabalham para a companhia aérea, então eles viajam de graça. Então, assim, eu fui viajar de graça também junto com eles. Eu fui para
Chicago, eu fui para Las Vegas, eu fui para Disney, eles me deram ingresso da Disney. Então, assim, eu fiz muita viagem de graça, porque viajar não era o objetivo do meu intercâmbio. Eu fui para guardar dinheiro e para melhorar o inglês. Tá, então você foi pra guardar dinheiro e melhorar inglês, mas você viajou porque as famílias te levavam. Eu não, gente, eu viajei, eu torrava meu dinheiro de viagem. E eu não guardei tanto dinheiro assim, não. Então você chegou a guardar muito dinheiro. Muito. Eu guardei tudo que foi possível. Gente, ela é a garota dos 100 mil. O que que isso significa, Poliana? A garota dos 100 mil que fala aqui. Você guardou 100 mil reais? Eu aqui. Você guardou. Sério? Chocada! Você não saía de casa, não? Gente! Meu Deus! Eu vou fazer um post assim. Fui com menos de R$ 1.000 e juntei 100 mil reais. Exatamente. Gente, chocada! São prioridades, né? Tem gente que fala, ah, essa menina é louca, que não fazia nada, que não sei o quê. Não, gente. Era a minha prioridade. Eu queria guardar dinheiro e eu guardei. Então, assim, eu fazia rolê de graça, ia para as baladas de graça, sabe? Então, eu não bebo, é o que faz economizar muito, porque bebida é cara. Então, assim, eu era sempre a motorista, né? Então, dos rolês, eu sempre dirigia, porque eu não bebia. Então, assim, a minha amiga gastava pelo menos 50 lá numa noite com bebida. Eu não gastava nada. Comer fora, muito raramente, muito raramente eu comia fora. Gente, eu era assim, ó. Eu ficava todo dia indo na Marshalls, na Ross, olhando passagens baratas. Imagina, não, eu ia. Gente, eu ia pra gastar. Eu gastei, torrei grana. Mas, gente, olhando o seu exemplo aí, eu falei, meu Deus, se eu voltasse com isso tudo. Meu Deus. Eu ia direto nas lojas, assim, com a minha amiga, e ela saía gastando pelo menos 50. Eu saía de mão vazia, ela ficava puta comigo, porque eu não gastava nada. Eu falava, gente, eu não tô precisando. Não vou gastar à toa, não preciso de roupa, eu só trabalho. Ô, gente, queria ter esse coração. Eu comprei tanta roupa. Eu tive que. Sério, quando eu me mudei, depois dos 2 anos, um pouquinho que eu fiquei lá, eu joguei. Nem jogar fora, gente, porque lá tem uns latões de doação. Foi 6 sacos de lixo preto. De roupa, gente. Fora as que eu trouxe pro Brasil. Pra você ver o tanto que eu comprava. 6 daqueles de saco preto de roupa para doação, gente. Eu gastava muito dinheiro. E eu viajei bastante também, gastei muito dinheiro, bebia. Ixi, meu Deus do céu. Se você guardou 100 mil, eu devo ter torrado 200. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas é possível, não é impossível. Então, assim, negociando teu salário, ganhando um pouquinho a mais, tendo família que te dê carro com combustível, né? Então, você negociava isso também, a família que te dava carro com combustível? Sim. Eu só queria carro, né? Pra não gastar nada. Então, porque combustível também é meio caro, né? Então, eu não queria gastar nem com combustível. Então, assim, eu tinha 0 de custos fixos por mês. Eu não gastava, tipo, nada. Então, um pouquinho que eu gastava, tem também dicas sobre isso no canal. Anota tudo que você tá gastando, porque aí você sabe onde tá indo, né? Todo aquele seu dinheirinho. E lá no final do mês, você sabe tudo que você gastou, que você podia ter economizado. Então, eu fui com esse objetivo e, gente, é possível. Gente, siga o exemplo da Poliana, não siga o meu, não, porque... Não sei, gente. É porque, que nem a Poliana falou, depende do seu objetivo. Dela não era viajar, não era curtir, vamos dizer assim, viagens, bebidas. O meu era. Então, cada um faz o que quer com dinheiro, né? Exatamente. Mas ela voltou com uma bolada de dinheiro, eu voltei com uma mão na frente e outra atrás. Aí é a diferença. Perguntaram aqui se você podia usar o carro para qualquer lugar ou só relacionado às crianças. Não, eu sempre pedia carro que eu pudesse usar no meu tempo off. Daí eu viajava também, né? Com a gasolina deles, eles deixavam. Porque pra eles, gente, a gasolina não é um dinheirão por mês, mas pra gente, tirando do salário de au pair, Então eu pedia carro com gasolina. Gente, eu nunca pedi carro com gasolina, eu sempre paguei minha gasolina e tudo. Só que eu sempre escolhia carro que eu podia ir pra qualquer lugar. Então, tipo assim, nos carros da minha host family eu podia fazer viagens curtas de 2, 3 horas que eles não estavam nem aí.
E aí eu juntava minhas amigas, a gente ia viajar. E lá na Califórnia, você sabe, Bay Area tem 50 milhões de parques nacionais. Cada final de semana eu tava num parque nacional diferente. Tipo, Lake Aham. Tahoe, Yosemite, um monte de Legal, o meu coisa. favorito. É, tipo, eu ia pro norte, ia pro sul, já cheguei a ir pra Big Sur, tudo com carro da Host Family. E só que eu pagava gasolina. Eu e minhas amigas a gente rachava. Então, eu não escolhi uma família que dava gasolina grátis, vamos dizer assim, mas aqui eu podia fazer várias coisas diferentes com o carro, assim. Uhum. Não só ficar naquela regiãozinha lá. Eu tinha amiga minha que morava lá perto de mim, que ela não podia ir para São Francisco com carro, porque São Francisco dirigir lá é bem mais complicado, é uma É cidade complicado. grande, é difícil, tem umas ladeironas para dirigir. Gente, meu carro na época, eu tinha dois carros. Se eu ficasse, quem ficava com as crianças ficava com o carro automático e quem não tivesse com as crianças ficava com o carro manual. Era Gente, igual a minha situação. Era a minha Ir para situação. São Francisco com carro manual, minha filha, Dava não tem que não. ser muito motora, porque Não, dava é não. difícil, gente. Porque eu sou boa motorista, porque senão eu tava lascada. São Francisco com carro manual. É horrível. Não, pelo amor de Deus. Eu só ia com o carro da minha amiga, porque como eu sempre tinha que dirigir, né? Que ela sempre ficava bêbada, então eu ia com o carro dela, que era automático, que Uhum. dava tudo certo. Ai, gente, eu também que eu tinha uma amiga na real que não bebia na época que ela era motorista da vez pra gente também. É muito bom esse negócio de você ter uma amiga que não bebe, gente. É essencial para o seu Vantagem, intercâmbio, vantagem. para você ter motorista da vez. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aqui, pessoal? Tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar para a Poliana? Eita, eu falei, perguntar para a Poliana. Pergunta aí, usa esse restinho do tempo aqui. Qual a dúvida de vocês? Eu acho que eu perguntei tudo. Eu fiz uma lista aqui com um monte de perguntas. Eu acho que eu perguntei tudo. É, eu tinha uma listinha aqui também, mas acho que a gente já falou de tudo. Eu acho que eu já perguntei tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta. Ah, teve uma amiga minha que perguntou sobre a balada nos Estados Unidos. Balada americana eu odiava, eu achava muito sem graça e geralmente tinha que pagar pra entrar, né? Então, assim, não gostava nada que tivesse que pagar. Então eu ia Ah, nos não, funk, você, amiga, você não pagava nem a nem, água. não, nem a água, água de graça, então, ó, dá-lhe água a noite inteira em mim. É, eu ia nas baladas de funk. Você ia nas baladas de funk lá da Bay? De funk, sabe que eu não ia. Sabe umas baladas da Bay que eu ia, gente? Nada a ver. Umas baladas... Essa era cara pra entrar. Cara assim, né? Pra apertar o pé. Balada country. Porque eu Sério? gostava de ver essas coisas, tipo, diferentes, né? Do que a gente tem aqui no Brasil. Eu ia pras baladas country e era do outro lado da Bay também. Era perto Nunca de fui. Oakland, assim. Nunca Balada fui. country. Eu e minhas amigas, a gente ainda ia cedo, porque cedo eles ensinavam as dancinhas e depois começava a balada country. Mas eu ia em tudo quanto é tipo. Eu ia Eu ia muito em nos São... funk. Os funks eram de graça, entendeu? Então a gente ia no funk. Eu odiava funk no Brasil, gente. Eu odiava. Eu nunca gostei de funk na minha vida e virei a maior funkeira agora. Se você ver meus stories aqui, ó, do Insta, tem sempre eu dançando funk aqui. Tem gente perguntando aqui da agência de novo, que eu acho legal. Olha, você indica a agência? Você acha que valeu a pena ir pela agência Au Pair For Me? Claro! Super, 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 né? Se você não tem dinheiro, meu, a agência é a luz no fim do túnel pra você. E só que assim, tem que ter paciência pra achar família. Então, não adianta entrar em desespero, porque é você que tem que correr atrás. É, se você não tiver essa paciência toda, junta a grana e vai com uma agênciazinha maior. Sim, então tem que ter paciência, tem que não ter dinheiro. Não ter dinheiro, paciência e tem que ter um inglês melhorzinho para conseguir se comunicar. Ah, mas acho que em inglês melhorzinho, o intermediário, na real, tem que ser para todas as agências, né? Porque a gente tá indo para cuidar de vidas e É, se acontece alguma situação, meu, você tem que ter um inglês bom para falar com a polícia, pelo menos, né? Em alguma situação de emergência. Então, não aconselho ir com inglês básico. Tem gente que vai, mas passa aperto. gente, eu fui ao pé, a primeira vez foi na Irlanda. Meu inglês era básico, meu inglês era zero. Gente, era apertado. Era porque lá você encontra a família lá também, entrevista ao vivo, blá blá blá. Foi tenso, gente, foi tenso, sim. Mas não é algo que eu falo assim, não faça. Se você tiver estrutura para aguentar, vai.
Se você não tiver estrutura, tipo assim, de aguentar não entender, de estudar pra caramba lá pra entender, de 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 estar na rua e você muitas vezes não entender o que as pessoas falam, precisa ter uma estrutura forte emocionalmente e de raça e garra para estudar, para aprender. Porque não é porque você chegou lá nos Estados Unidos entrou o inglês na sua cabeça, não. Não é assim também, não. Não, não, não. Tá muito engraçado. Minha mãe tá respondendo várias coisas aqui nos comentários. Ah, é a Sim, Silvia, sua mãe? tem que abrir conta lá, tá? Porque como você recebe em dólar, não é bom você ficar guardando dinheiro debaixo do sofá, né? Do colchão. Então, você abre uma conta lá nos Estados Unidos e a família deposita direto na sua conta. Sim. Mais alguma pergunta que a gente não respondeu aqui? Tá, ela falou da agência. Gente, perguntar das baladas brasileiras. Tem balada. Gente, brasileiro tem tudo quanto é lugar do mundo. E tem baladas brasileiras, sim. Aí uma coisa que eu falo que as pessoas não pensam. Porque eu penso nisso, esse negócio de curfew, dia de semana e final de semana. Aí as minhas falam assim, ah, mas dia de semana eu não ligo, eu só ligo se for final de semana. Gente, mas dia de semana é que rola as baladas brasileiras. Não sei se é, pelo menos nas regiões que eu morava, era tipo assim, quinta do funk, quarta do sertanejo. Então era dia de semana as baladas diferentes brasileiras nas regiões que eu vivi. Então eu queria sair, se eu quisesse sair, eu tinha que sair final de semana, ou dia de semana também. Então esse negócio de curfew só final de semana já não servia pra mim, porque tem umas baladinhas brasileiras boas dia de semana. Gente, ela foi com 26 anos. Perguntaram aqui com quantos anos ela foi. Ela foi com 26. Faltava quanto tempo para você fazer 27? Então, não, eu tava para completar 26. Eu fiz 26 em agosto, que foi quando eu Tá. puxei meu match, entrei na agência, então eu embarquei em setembro de 2018 com 26. Tinha acabado de fazer 26. Você mandava, ó, perguntaram aqui, você mandava o seu dinheiro pro Brasil ou você guardou tudo e veio com ele embora tudo e trocou tudo aqui no final? Não tá nada trocado, tá tudo em dólar, deixei tudo lá. Eu só falo que eu juntei 100 mil se fosse para eu converter. Na verdade, ia dar 117 mil. Ai, Se fosse gente, eu vou calcular converter. quantos dólares. Gente, calma, cadê meu celular? Ah, meu celular tô usando, gente. Eu queria calcular quantos dólares você tem aí, gente. Gente, cuidado com falar quantos dólares você tem aí, que se vou atrás de você, nem fala onde você mora. Não, mas... não, mas meu dinheiro não tá aqui, não. Ficou tudo lá nos Estados Unidos, porque eu tenho planos para morar em outro país de novo, para fazer de novo um outro intercâmbio. Então, não compensaria eu converter pro real, trazer Você meu ia dinheiro para perder cá, dinheiro e depois perder depois de novo. converter. Isso, então eu deixei tudo lá nos Estados Unidos, falei, banco, guardei meu dinheiro, que daqui a um dia eu volto, um dia eu pego. Então tá tudo lá, não tem nada aqui. Se Gente, vierem me roubar, que hoje não tem nada, viu? Tô lisa aqui no Brasil. outra coisa que eu falo, gente, melhor época pra ir vai ser agora e depois da pandemia vai ser melhor ainda, gente. Sabe por quê? Porque o Brasil, minha expectativa brasileira, vai se fuder mais ainda. Vai pro fundo do poço. Vai ser ao pé, vai ganhar em dólar, gente, que tu vai ganhar muito dinheiro. Porque eu acredito que o dólar vai chegar a uns R$ 7 aí, igual a Libra já tá. Então, vai ganhar em dólar, gente, porque ficar ganhando em real, igual eu ganho aqui, ficar ganhando em real e querer viajar pro exterior, tá difícil a vida. É complicado. E agora também vocês já sabem o que fazer para economizar dinheiro. Tanto economizar dinheiro para ir para o intercâmbio, como economizar dinheiro no intercâmbio, que vocês também vão lá assistir os vídeos da Poliana. No Au Pair Sem Grana. É Au Pair Sem Grana, né? Isso mesmo. Que agora não é mais sem grana, né? Devia mudar o nome do meu canal. Não, você tem que mudar o nome do seu canal, porque você tá muito cheio da grana. Quem tá sem grana sou eu, amiga. Quem está sem grana sou eu. Você está cheia da grana depois desse seu Au Pair aí. Mas não Que foi isso? fácil, não foi fácil. Quando você tava lá se divertindo, torrando sua grana, eu tava lá em casa, às vezes sem fazer nada, sabe? Gente, eu até em casa gastava dinheiro. Meu Ia Deus, naqueles compra sites da online. AliExpress, Shein, não Nunca. sei o quê. Eu até em casa gasto dinheiro. Não é esse negócio de ficar em casa não gastar dinheiro, não. Eu até em casa gasto dinheiro. Ó, deixa eu ver. Acho que é isso, gente. Quando vocês acham que vai ser liberado o au pair? Não sei, gente. Ó, o que Então, eu acho, os isso Estados Unidos a galera já tá sendo muito vacinada.
Então, talvez isso fique mais fácil. O problema agora é o Brasil, porque a galera não tá sendo tão vacinada assim. E a galera vai pra balada, vai pra festa, vai pra tudo e continua contaminando aí todo mundo. Enquanto a gente não ficar em casa, né, não ter, né, um querido presidente que vai arranjar vacina pra todo mundo, essas coisas tudo, aí vai demorar um pouquinho mais. Mas eu sou bem otimista que final do ano. Não acho que meio do ano vai, mas eu acho que final do ano liberam aí. O que Eu você também. acha, Polly? Por aí. Assim, acho que o bando visto parece que caiu, né? O problema é que o consulado tá fechado. E o consulado só vai abrir quando todo mundo estiver seguro. Então, acho que depois todo mundo for vacinado e parar de parar. Lá pelo final do ano mesmo. Eu também acho. Gente, essa live vai ficar salva sim. Não deu nenhum bug no meio da live, porque às vezes dá um bug no meio da live. E eu acredito que eu vou tentar colocar no YouTube também. Aí, se eu colocar no YouTube, você põe no seu canal também, Polly. Tá bom. Eu vou ficar por aqui então, gente. Nossa, essa live passou rápido. Tem mais de uma hora. Pra mim, a live só podia ficar Quase uma uma hora, já tem mais de uma. Então, a gente vai ficar por aqui. Vou ver se eu convido vocês mais vezes. Podem me convidar também para falar de vários assuntos no seu Instagram, que eu vou adorar, viu, Polly? Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada a você por ter participado, né? Adorei o bate-papo. Eu também. Um beijo. Tchau, Beijo. pessoal. Vai ficar salva a live. Vocês assistam aí. Espero que tenha esclarecido muita coisa para vocês de como vocês podem ir se au pair sem gastar muito com a agência. Um beijo. Beijo.